Amém, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto tão importante, tão pertinente. Nessa semana de batalha espiritual e libertação, eu comecei a declarar com força, que você não vai voltar para casa hoje do mesmo jeito. Só quem crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. A gente vai falar sobre destruir as fortalezas do medo. Não sei se você sabe, mas cada um de nós, em algum momento, em alguma área específica, nós sofremos desse mal, desse medo. Só que existem algumas pessoas que não têm dado a atenção devida para isso. Porque você vai descobrir hoje que o medo, se ele não for tratado, se ele não for de alguma forma renunciado em alguns aspectos, ele pode comprometer sua vida de verdade. Ele pode paralisar sonhos, projetos de Deus. Ele pode paralisar planos que Deus tem para a sua vida. Ele pode interromper ciclos importantes da sua vida. Ele pode manter ciclos que deveriam ser fechados na sua vida. O medo, ele pode de alguma forma impedir que você descubra quem você é, o tamanho do seu chamado, o tamanho da sua missão. O medo, ele pode ser um instrumento para fazer você ficar amarrado, preso no passado. O medo pode ser a porta que o inimigo precisa para manter você aprisionado na amargura e no ressentimento. Então, eu quero que você já feche seus olhos aí, e nós vamos já declarar que nessa noite o Espírito Santo tem liberdade de agir no seu coração, no meu coração, na nossa mente. Espírito Santo, esse lugar é teu, esse culto é teu, tu és o presidente, tu és o dono. Tenha liberdade de agir em nossos corações, em nossa mente. Comece agora a tratar o nosso coração, para que a gente receba algo novo, para que a gente saia daqui curado, liberto. É noite de guerra, é noite de batalha, mas é noite de vitória, porque nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Nós permitimos que o Senhor repreenda, que a tua espada entre em nossos corações e comece a tratar a gente, comece a dividir aquilo que precisa ser dividido, para que a gente possa destruir o que precisa ser destruído e reconstruir o que precisa ser reconstruído, em nome do Senhor Jesus, amém. A estratégia do medo é algo que a gente tem que estar atento. Por exemplo, a vida de Jó é uma vida que nos inspira, no sentido daquilo que ele conseguiu resistir no mundo espiritual, do tamanho da adversidade que ele pôde passar e ainda assim permaneceu justo diante de Deus. Mas tem um detalhe na vida de Jó que nos chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que aquilo que ele mais temia, o quê? Lhe sobreveio, sim ou não? Aquilo que ele mais tinha medo aconteceu, versículo 25, porque aquilo ele diz assim, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. Isso não é por acaso, isso não é uma coincidência. Na verdade, o medo sim pode ser um grande imã para que Satanás venha tocar na nossa vida. Satanás pede permissão para Deus para tocar em Jó. E talvez a legalidade que possa ter havido ali na vida de Jó é justamente o medo que ele tinha. Se eu pudesse falar que ele tinha algum pecado, eu poderia falar que o pecado dele era o medo de que algo acontecesse com seus filhos e o medo que algo acontecesse com seus bens. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. O medo é um imã para os demônios. Ele atrai o inimigo e pode fazer acontecer as coisas que você expressou. Sabe aquela coisa assim, poxa, eu tenho medo. Poxa, será que vai acontecer tal coisa? E fulano não vai conseguir. E vai ser assaltado. E aquilo que você declara com a sua boca por causa do seu medo, pode ser uma abertura de porta para que demônios operem na sua vida. Faz sentido, sim ou não? Porque se há poder na palavra, você está declarando. De vez em quando, eu com a minha esposa, quando ela fala um negócio assim, ó, não vai, eu falei, pode parar, repreende, cancela isso e fala de novo. Não vai dar certo, não. Você com essa boca aí, vai dar certo mesmo não. Vamos fazer de novo. Sabe isso? Às vezes a gente não percebe, mas a gente cria um hábito muitas vezes
de nos maldizer o tempo todo, de amaldiçoar a nossa vida o tempo todo. E às vezes o medo é a porta que o diabo tem para que a sua boca declare contra você. Está fazendo sentido, sim ou não, gente? Então eu acredito nisso, eu acredito que 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz que Deus não nos deu um espírito de temor, espírito de medo, espírito de intimidação, mas nos deu um espírito de quê? De amor, não é isso? De amor, de poder e de equilíbrio, mente sã, de amor, porque o amor lança fora o medo, ok? De equilíbrio, por quê? Porque o equilíbrio vem quando você vence o medo. Aleluia. Aí, falando em medo, já ficou escuro, tá vendo? Já ficou tudo escuro. Deu problema na luz aí, Lucão? Então, o medo é um imã mortal que pode destruir a sua vida e acabar com a sua felicidade. Essa é a verdade. E aí, eu queria que você soubesse que na Bíblia, o oposto do medo não é a coragem. Como muitos pensam que o oposto do medo é a coragem, mas não é. O oposto do medo é a esperança, é a fé. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Vocês começam a parar quietinho, me olhando assim. O oposto do medo é a fé, é a esperança. Esse é o oposto do medo. Então, aonde está ancorado a sua esperança? E aí o primeiro passo para a gente entender as estratégias do medo. Primeiro passo: identifique os seus medos. Identifique os seus medos. Que tipo de medo tem rodeado você? Que tipo de medo tem paralisado você? Que tipo de medo tem travado sua vida? E eu vou citar aqui alguns exemplos, e talvez algum desses exemplos te pegue. E eu quero que você tenha muita transparência com você mesmo e muita transparência com Deus, para que você esteja aberto para ser tratado se algo mexer com você. Tem gente que tem medo da vida. Repete comigo: medo da vida. Haja luz. Aleluia. Houve luz. Todos os dias encontro pessoas que têm medo da vida. Tem gente que tem medo de viver. Aonde começa isso, pastor? Lá no Éden, quando Adão e Eva caíram, a Bíblia vai dizer que Adão ficou com medo da presença de Deus, porque estava nu. Quem lembra disso? Ele fugiu, ele se escondeu. Gênesis capítulo 3, verso 10 diz assim, ó: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Ele se escondeu da presença de Deus. Adão não conseguia nem seguir a sua rotina normal, depois que veio o pecado. E talvez o medo de alguns seja ser realmente quem você é. Outros têm medo que as pessoas descubram quem você é e por conta disso não te aceitem do jeito que você é. Alguns têm medo da verdade, e alguns têm medo porque carregam mazelas e que nunca tiveram a coragem de abrir o seu coração para alguém, sentar e conversar e confessar. E eu te digo que esse lugar aqui é o melhor lugar para isso, porque aqui nós estamos em família, sim ou não? Aqui é família. Sacode, irmão, fala assim: família. Não dorme não, miserável, fala para ele. Aqui é família. E para você ter uma noção de como o assunto é grave sobre o medo, a maneira como Deus julga o medo é muito pesada. Eu posso ilustrar isso em Mateus capítulo 25, aonde o Senhor dá uma missão para os seus servos, e para alguns Ele dá 5 talentos, para um Ele dá 5 talentos, para outro Ele dá 2 talentos, e para outro Ele dá 1 talento. Aquele que recebeu 5, Ele multiplicou, ou seja, dobrou. O que recebeu 2, virou 4. Agora, o que aconteceu com aquele que recebeu 1? Quem lembra? Ele enterrou, ele escondeu. E a primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus espera algo de você com aquilo que Ele te confiou.
Não, agora você vai dizer isso para o seu irmão. Fala assim: Deus espera algo de você, com aquilo que Ele te confiou. Irmão, Deus quer ver resultados na sua vida. Deus quer ver resultados na sua vida com aquilo que Ele plantou. Olha a resposta desse servo para justificar a sua ausência. Ele diz: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Esse é um servo atemorizado. Sabe o que significa isso? É a mesma coisa acontece com a gente. Deus te deu o dom de cantar, Deus te deu o dom de pregar, Deus te deu o dom de falar do evangelho, Deus te deu o dom de dançar, Deus te deu o dom, e você está escondendo esse talento com medo. Sacode a mão e fala assim: fala, Deus. Só que, você quer saber como é que Deus trata isso? Eu vou ter que falar para você, não posso esconder. No verso 28 do capítulo 25 de Mateus, olha que Deus diz, o que o Senhor diz, né? Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então, olhando para essa palavra, eu preciso te dizer que aquilo que você não usa, você perde. Aquilo que você não usa, você perde. É muito sério isso. O impacto do medo vai além das questões espirituais. Alguns aqui tiveram oportunidade de crescer profissionalmente, serem promovidos, e pensaram: eu não vou assumir esse cargo, eu não vou conseguir dar conta. Outros aqui tiveram a chance de colocar o sonho que estava no papel em prática e começar a fazer, e não fizeram por causa do medo. Eu quero que você saiba que o medo, sem dúvida, é uma grande estratégia maligna, porque o medo é um espírito, e se você não estiver atento a isso, você pode passar uma vida inteira enterrando o talento, o plano, o projeto que Deus te deu. Quando a gente vai para a vida de Abraham Lincoln, é muito interessante, porque todas as eleições que ele disputou, ele perdeu. A única eleição que ele ganhou foi para presidente. Diga assim: uau. Se ele tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, sabe o que aconteceria? Ele nunca seria o presidente dos Estados Unidos, um presidente relevante que fez a diferença. Então, se a sua desculpa para continuar com medo é porque você tentou e não deu certo, deixa eu te dar uma notícia: isso não é suficiente, porque Deus tem um novo começo para você. Deus tem uma nova chance para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Deus tem um novo caminho para você. Creia em nome de Jesus, amém? Então tem gente que tem medo de levantar de manhã, tem gente que tem medo de enfrentar e cumprir uma rotina, mas eu quero declarar que Deus está quebrando agora isso no seu coração, no meu coração, em nome de Jesus. Um segundo medo que eu quero citar aqui para você é o medo da morte. Medo da morte. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Eu quero ler com você. Diz assim: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A Bíblia diz que Cristo, quando Ele morre, Ele toma a chave do inferno, Ele vence a morte. Você é um cidadão eterno. Deixa eu te contar uma novidade. O seu lugar de origem é o céu. Você está aqui de passeio, irmão. Você está aqui só por um tempo. Então você não pode temer a morte, porque não é, na verdade você não vai morrer. Você tem uma passagem que você vai só se teletransportar.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você já é um cidadão eterno, porque você é alguém que entregou sua vida a Jesus, e agora você é um salvo no Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então você precisa entender, como o apóstolo Paulo dizia, porque para mim o morrer, né? Ele diz o quê? Porque para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Quem pode dizer isso, amém? Não estou dizendo que você vai partir hoje não, fica calmo. Mas a morte não pode ser um medo para você. Não pode ser um medo para o cristão. O cristão não pode ter medo. Eu me lembro que toda vez que eu vejo alguém testemunhando que viu um pouquinho do céu, que teve alguma experiência de quase morte, que aí foi lá, toda vez que a pessoa volta, ela volta dizendo o seguinte: olha, eu não queria voltar, era muito maravilhoso, o que eu vi lá é muito maravilhoso, eu não queria voltar, sim ou não? Só que os irmãos estavam orando, volta, e eu tive que voltar, mas eu não queria voltar. É quase isso. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, entender que para nós não há motivo para temer a morte, não há motivo. Me lembro de um vídeo que circulou aí direto, de um pastor que morreu no púlpito pregando. Quem viu esse vídeo? Foi incrível, cara, foi incrível. Que morte maravilhosa, que passagem maravilhosa. Morreu fazendo a obra de Deus, morreu vivendo a obra de Deus, já velhinho, já senhorzinho, sabe, uma história dentro da igreja, servindo ao Senhor. Olha o que diz Salmo capítulo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga amém, Senhor. Um terceiro medo é o medo do inimigo. Medo do inimigo. Muita gente tem medo, às vezes, do inimigo. Salmo 31, verso 13, diz assim: porque eu ouvi a calúnia de muitos, o medo estava em todo lado, enquanto eles juntos tomavam conselhos contra mim, e tentaram tomar a minha vida, mas eu confiei em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, meus tempos estão na tua mão. Livra-me da mão dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Pensa num homem que confiava, pensa num homem que realmente acreditava no poder de Deus, no cuidado de Deus, no livramento de Deus. Era o salmista. Então você não precisa temer o seu inimigo, você não precisa temer os demônios, você não precisa temer os adversários, você não precisa temer, porque você tem um Deus todo-poderoso que te protege, que cuida de você, que vai na frente, que enquanto você dorme, Ele coloca anjos para guardar você, para guardar a sua casa. Posso ouvir um amém, glória a Deus, aleluia. Você precisa acreditar nisso. Ele derrotou principados e potestades, irmãos. O nome dele está acima de todo nome. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, que é assim, ó, nunca houve uma guerra entre Deus e o diabo. Você consegue entender o tamanho disso que eu estou falando? Não tem como. Só Deus faz assim, ó, acabou. Mas aí ele bota uns anjozinhos para lutar, para ficar mais divertido. Sim ou não? Não tem como. Deus está acima de tudo. O nome dele está acima de tudo. Não há quem possa detê-lo. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, reinando com Cristo. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Está ficando pentecostal o negócio. E aí você tem o medo do homem. Provérbios 29, 25. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Isso aqui é bem interessante, porque tem muita gente que tem medo da desaprovação. Isso aqui tem paralisado a vida de muitos jovens, pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se expressar e de ser diferente, porque tem medo que alguém o desaprove. Outra coisa interessante
é que às vezes, por causa de um homem, a gente sofre um trauma. Alguém que viveu um assalto traumático, alguém que viveu um abuso, alguém que viveu uma violência, alguém que viveu um dedo na cara, alguém que viveu uma humilhação. E essa humilhação, essa questão, isso gera em nós um trauma muito grande, e um espírito de medo que começa a dominar a gente de uma forma. E se a gente não tratar isso, vem a síndrome do pânico de um jeito que a gente não consegue nem sair de casa. A gente não consegue fazer mais nada, não consegue acreditar em mais nada, não consegue ter força para mais nada. Quem aqui conhece alguém que às vezes não quer sair da cama por causa disso, porque viveu um trauma forte, sim ou não? Fica paralisado, não tem mais vontade de levantar da cama. Isso acontece também entre os jovens, a pressão dos amigos, do que o seu amigo pensa sobre você. É o medo de ser diferente, é o medo de ser quem Deus escolheu que você seja. Deixa eu te falar uma coisa, você jovem que está aqui, estou vendo muito jovem, adolescente aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, cara, não importa a opinião dos outros, não importa o que Deus pensa a seu respeito. Meu irmão, fulano falou que você é feio, Deus falou que você é lindo, então você é lindo. Fulano falou que você não vai conseguir, Deus falou que você já conseguiu, então você já conseguiu em nome de Jesus. Para com esse negócio de se importar com o que as pessoas pensam a seu respeito, porque isso pouco importa. O que importa é o que Deus pensa e decretou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Outro medo é o medo da insignificância. As pessoas têm medo que as suas vidas sejam inúteis. E aí a gente vê que Abraão, ele teve a coragem de abrir mão de um conforto, abriu mão do lugar favorável que ele tinha para caminhar no desconhecido. Gênesis capítulo 15, verso 1 diz: a palavra do Senhor veio a Abraão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Repete comigo assim: infinitamente grande. Está fraco. Infinitamente grande. Esse é o tamanho dessa recompensa. Sabe, você pode falar assim: ah, pastor, mas eu nunca fui o funcionário do mês, eu nunca fui o melhor da minha classe, eu nunca fui o melhor da minha turma, eu nunca fui aquele que se destacou no trabalho. Mas eu preciso te falar uma coisa: Deus viu o seu esforço, Deus viu o seu empenho, e Deus é recompensador. Deus, ele olha para você, ele sabe o quanto você se entrega, o quanto você se dedica, o quanto você faz. Se você estiver num ambiente de injustiça, onde as pessoas não reconhecem o seu esforço, Deus é um Deus que não só reconhece o seu esforço, como Ele é capaz de colocar você em outro lugar, levar você para uma outra estação, trocar pessoas. Eu já vivi tantos testemunhos assim. Eu vi gente que estava perseguida no trabalho. Hoje eu estava conversando com uma pessoa perseguida no trabalho, e fazia tudo certo, só pancada, só pancada, só pancada, só pancada. E Deus falou: ó, fica em silêncio, fica quieto. Até que o quê? Até que se provou que aquela pessoa estava certa, e aqueles outros, que aquilo era uma conspiração. O que aconteceu? Aconteceu o mesmo que acontece com Daniel. Quem lembra de Daniel? Aqueles que prepararam a cova para Daniel, o que aconteceu? Prepararam lá que os leões para Daniel, o que aconteceu? Foram lançados na cova dos leões. E Daniel sempre promovido. Quem está preparado para a promoção que Deus vai te dar aí essa semana? É sobre isso. Então não adianta murmurar, não adianta reclamar. Seu papel é, muitas vezes, confiar, se calar, entender que há um processo que você está vivendo para aquilo que Deus quer te recompensar lá na frente. Você precisa acreditar nisso. Sabe, queridos, ninguém sabe o nome da mulher do fluxo de sangue que foi lá e tocou Jesus. Mas Jesus, no meio daquela multidão, Ele parou tudo para prestar atenção em quem tocou nele. Ninguém sabe o nome daquela viúva que deu tudo o que ela tinha. Mas Jesus olha para ela e fala assim: tinha muita gente rica, muita gente muito bem sucedida, dando uma oferta muito alta. Mas Jesus para tudo e olha: essa foi a oferta que eu aceito. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Sabe, ninguém sabe o que aconteceu com José depois de um tempo, porque a Bíblia não fala mais sobre ele. Mas o único nessa terra que ouviu Jesus
chamar ele de pai, aqui na terra, foi José. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não se preocupe com o que os outros falam a seu respeito. Não se preocupe com a aprovação de outros. Se preocupe com a aprovação do alto. Porque se Deus está aprovando o que você está fazendo nesse tempo, pode ter certeza que Ele vai te recompensar de uma forma genuína, verdadeira. Quem aceita essa palavra? Em nome de Jesus. Outro medo é um medo do futuro. Jeremias 29:11, um texto que eu amo muito, diz assim: pois eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se a gente confiasse nessa palavra diariamente. Se a gente reconhecesse essa palavra diariamente. Se a gente tomasse posse dessa palavra diariamente. Porque você não precisa temer o amanhã. Porque o amanhã está no domínio, no controle daquele que pode todas as coisas, irmãos. Ele já sabe o que vai acontecer. O amanhã pertence a Ele. A gente precisa ter o mesmo sentimento de um filho. Quando eu saí com o Theo tem 6 anos. Você já conhece a peça, né? Aquela figura. E ele sabe que se ele saiu comigo, eu não vou deixar ele passar fome. Que ele sabe que ele tem proteção. Ele sabe que eu vou cuidar dele. Ele sabe para onde eu vou levá-lo. Ele sabe que vai ganhar uma surpresa se comportar. Ele sabe que ele tem presente. Ele sabe que ele tem carinho. Ele sabe que ele tem abraço. Ele sabe que ele tem provisão. A sua confiança em Deus precisa ser a mesma de uma criança que confia num pai e numa mãe. Porque você serve a um Deus que te ama. Teu pai, o teu Abba. Sabe o que significa Abba? É o teu paizinho. Aquele que se importa com você de verdade. Que conhece as suas dores. Que conhece as suas lutas. Mas que não desiste de você. Que tem prazer em te abençoar. Será que você consegue confiar que Deus quer te dar presentes? Será que você consegue confiar nisso? Que Deus se importa com você, quer te sustentar diariamente? Precisamos confiar dessa forma. E aí o segundo passo, para a gente de fato encarar essas fortalezas do medo. O segundo passo, aí eu quero te dar agora algumas estratégias, 4 estratégias básicas, que é onde você vai realmente derrotar esse medo. A primeira estratégia é que você precisa expulsar o medo. Expulse o medo. Expulse o medo da sua vida. Expulse o medo da sua casa. 1 Pedro 3, verso 14 diz: se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então a Bíblia, ela deixa claro que o medo precisa ser eliminado. Por quê, pastor? Porque o medo atrai demônios. 1 João 4, 16 a 17 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Nisto nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque como Ele é, assim somos nós também neste mundo. E o versículo 18 diz: não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo, está fraco, lança fora todo. Então, o que está claro para mim e para você? Que para você, de fato, expulsar o medo, você precisa deixar o amor entrar em você. É o amor que expulsa o medo. É o amor que lança fora o medo. E aí você vai entender como é que funciona esse amor. É você entender que você é cheio desse amor, que você pode desfrutar desse amor. Porque caso contrário, irmão, você pode tomar tranquilizante para dormir, você pode se entupir de remédios, você pode se drogar, você pode beber o que for. Por algum momento aquilo vai aliviar você, mas logo em seguida vem uma depressão ainda muito maior, vem uma tristeza muito maior, vem um medo ainda muito maior, porque nada disso é suficiente enquanto você não permitir entender o tamanho do amor de Deus por você e tomar posse disso.
E não só o amor de Deus por você, mas o amor de Deus que está em você para com as pessoas que você convive. E aí que começa a pegar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que a gente se livra do medo? Mandando ele sair. Como é que a gente manda ele sair? Você deve perdoar quem te magoou. Sacode o irmão, fala assim: você deve perdoar. Esse é o antídoto. Vou te dar um exemplo. Porque o amor, o medo, ele traz um tormento. Esse tormento tem a ver com insônia, com pavor. Sabe, é você perder a alegria de viver, perder a esperança, desistir dos sonhos de Deus para a sua vida. Em Mateus capítulo 18, conta a parábola de um servo que devia ao seu senhor uma dívida impagável. Preste atenção nisso. E ele então desesperado, porque o Senhor falou: olha, você precisa pagar a sua dívida, senão eu vou levar a sua mulher e seus filhos como escravos. E ele fica desesperado, ele implora. Então o Senhor decide perdoar a sua dívida. E ele sai livre de uma dívida impagável. E quando ele vai andando na rua, ele encontra quem devia a ele. E quando ele encontra uma pessoa que devia a ele um valor irrisório, como se fosse R$100 hoje, ele simplesmente fala: me paga. A gente começa a esfolar o cara, enforca o cara, bota ele na parede. E aí o Senhor que perdoou, ele ficou sabendo e chamou ele. E olha o que o Senhor falou: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, também conhecidos como verdugos, até que ele pagasse tudo que lhe devia. A falta de perdão lança a gente no meio dos verdugos, lança a gente no meio dos atormentadores. Sabe o que eram atormentadores? Quando você era preso, havia tipo aqueles ficavam com garfo assim, atormentando as pessoas. Carrasco que ficava atormentando as pessoas que eram presas. Então toda pessoa que não liberou perdão, ela está presa no meio de verdugos, no meio de carrascos, atormentadas. Então o medo, muitas vezes, que tem te paralisado, tem a ver com a sua falta de perdão em algum lugar, em alguma área. E você vai entender como é que funciona isso. Por exemplo, se você sofreu um abuso e você não perdoou o abusador, você pode estar sofrendo com esses verdugos, com esses atormentadores. Ah, pastor, mas ele não merece. Não se trata de merecer. Se você sofreu um assalto, alguém botou uma arma na sua cabeça, alguém atirou em alguém, eu não sei o trauma que você viveu, e eu sei que isso é um momento muito espiritual, porque isso tem a ver com a liberdade que Deus quer te dar hoje. Você precisa perdoar o assaltante. Se alguém falou mal de você, se alguém botou o dedo na sua cara, se alguém te traiu, se alguém te roubou 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, ei, você precisa perdoar. Se você confiou em alguém, um relacionamento, a pessoa mentiu para você, roubou você, enganou você, você precisa perdoar. Por quê, pastor? Porque senão você está amarrado, enlaçado com essa pessoa por resto da sua vida, com os verdugos te atormentando. Então, se livrar do medo significa liberar perdão. Não tem como. Ah, pastor, mas eu estou bem. Você que pensa, o medo que você sente hoje tem a ver com a sua ausência de perdão e você não sabe. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente entende que o objetivo principal é libertar você de uma cadeia. Mas pastor, o que tem a ver essa parábola? Sabe por quê? Porque a sua dívida com Deus era impagável, Ele te perdoou. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia. E por maior maldade que alguém possa fazer com você, não chega nem a 10% com o tamanho do perdão que você teve de Deus. Porque o perdão de Deus foi muito grande na nossa vida. Porque eu e você
não merecíamos nada. Ele se fez servo. Ele não usou com usurpação, ser igual a Deus, assumiu a forma de servo. Ele veio, morreu por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele não cometeu nenhum pecado. Como é que você vai comparar a pior coisa que alguém esteja feito com você, achando que isso é motivo para que você não perdoe alguém? Se Jesus perdoou você, se Jesus deu o seu único filho, unigênito, ou seja, o único filho, para morrer por mim e por você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então diga comigo: eu perdoo essa dívida, em nome de Jesus. Segundo passo, mantenha-se livre. Uma vez liberto desse medo, você tem que se manter livre. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os pensamentos, eu sei que tenho sobre vós. Essa esperança, esse lugar de esperança, de confiança, é o que nos mantém livre. Agora a questão é que quando Jeremias escreveu isso, o povo estava cativo. O povo passou 70 anos preso. O povo tinha todo o motivo do mundo para nunca mais ter esperança, porque eles estavam presos, cativos, exilados, debaixo de uma escravidão. Então eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, talvez você esteja no pior momento da sua vida, mas essa palavra é para você. Ei, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Não é pensamento para te trazer dor, mas é para te dar esperança. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus, um amém? É esperança. Mas como é que a gente vive em esperança, sem temer? Mesmo quando algumas coisas parecem estar fora do lugar, fora do controle. E aí a gente vai para o versículo 4-7, Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O que eu quero que você entenda é que, independente das circunstâncias, Deus, o Deus da paz, pode entregar essa paz para você agora. Essa paz está disponível para você hoje. Eu costumo dizer que tudo o que você precisa para ter paz, para ter o shalom, que é a felicidade, a prosperidade, Deus já te deu. Você só precisa tomar posse. Independente de quanto você tem na conta, independente do trauma que você viveu, que fizeram com você. Terceira coisa, e essa é muito importante: ignore os comentários negativos. Não escute as pessoas negativas. No verso 8 e 9 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não vos engane os vossos profetas e vossos adivinhadores que estão no meio de vós, nem escutai os vossos sonhos, os quais vos induzis para que sejam sonhados, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Gente, não vai faltar voz do inferno, falso profeta, falso mestre, falsas palavras, falsa profecia, falsa palavra, para poder parar você. Deus vai te entregar um sonho, um projeto, e vai ter sempre uma boca do inferno do seu lado, para falar: não vai dar certo, isso não é para você, não é o momento, não acredita, olha o que você passou, olha o que você viveu, você não merece, você não é nada, agora não tem mais nada disponível para você, já era. Bocas do inferno estão muitas vezes do nosso lado, às vezes está dentro da... Bom, deixa eu ficar quieto.
Às vezes é dentro da nossa família, irmão. Pessoas frustradas, que não tiveram a coragem de ouvir a voz de Deus, e agora se alimentam de paralisar o sonho de outros. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Sim ou não? Então você precisa aprender a ignorar os destruidores de sonhos, aprender a orar por eles, aprender a travar uma batalha espiritual, e o teu exemplo vai servir de exemplo para eles. A tua coragem vai incentivar eles a terem coragem também. A tua ousadia vai despertar ousadia neles. A tua vitória vai despertar uma vitória neles também, irmãos. É sobre isso. Para manter o medo longe, você precisa afirmar sua esperança na palavra do Deus vivo. Olha o que o verso 10 diz: porque assim diz o Senhor: após se completarem os 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Você tem uma palavra de esperança de Deus? Você tem uma palavra de vitória que Deus te deu? Você tem uma promessa para a sua vida? Uma promessa para a sua empresa? Uma promessa para os seus projetos? Uma promessa para o seu casamento? Uma promessa para os seus filhos, independente da luta? Você tem uma promessa para o seu ministério, para o seu chamado? Então está na hora de crer, irmão. Está na hora de tomar posse. Está na hora de declarar sobre a sua vida: ei, eu estou debaixo dessa promessa. Ei, eu não aceito outra voz contrária. Ei, eu não aceito nenhuma voz dizendo que eu não vou conseguir. Ei, eu não aceito essas vozes dizendo que não é para mim. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma vitória declarada sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Demorou 70 anos. No caso aqui, não precisa demorar 70 anos para você não. Solteiro. Estou brincando. Demorou 70 anos, mas se cumpriu. Foi só para dizer o seguinte, ó: aquilo que eu prometo eu cumpro. Esse casamento está chegando esse ano em nome de Jesus. Esse contrato está chegando esse ano em nome de Jesus. Quem acredita que a resposta está chegando esse ano? Creia, toma posse. E por último, desfrute da revelação diária de Deus. É a oração que afasta o medo. Repete comigo assim: é a oração que afasta o medo. Está fraco? É a oração que afasta o medo. No verso 12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Primeiro ele diz que está pensando em nós. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês. Depois ele diz: eu te escutei. Ele escuta as nossas orações. Mas nós precisamos aprender a alimentar a nossa paixão por Deus. Paixão por Deus. Verso 13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E versículo 14 diz: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Diga amém, eu recebo. Aleluia. Serei achado por vocês. Entende como há uma expectativa de Deus que eu e você se entreguemos em oração, em uma busca, em uma paixão profunda por Ele? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele tem prazer em falar conosco. A Bíblia diz que Ele tem prazer na oração do justo. Deus tem prazer em se revelar a nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para que Ele se revele a você, precisa haver uma entrega genuína e verdadeira. Deus sabe se a gente está fingindo, se a gente está com segundas intenções, ou se a gente realmente o ama e quer conhecê-lo de perto. Tem gente que passa uma vida inteira dentro da igreja sem nunca ter conhecido a Deus.
porque nunca se entregou para essa oração e essa paixão genuína. Tem gente que passa uma vida inteira apavorado, com medo, sem viver os sonhos e projetos de Deus. Sabe por quê? Porque nunca decidiu, de fato, dizer para o inferno: ei, chega, na minha vida não quero mais, porque agora eu tomo posse da esperança que o Senhor tem para a minha vida. Eu me alegro na palavra de Deus e vivo, desfruto dessa graça, desse poder na minha vida diariamente, através da oração e da revelação de Deus. Então, eu quero desafiar você nessa noite, realmente se lançar, para sair daqui totalmente livre desse medo. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Nós vamos guerrear a oração, nós vamos repreender o espírito de medo na sua vida. Se há áreas na sua vida que estão bloqueadas, hoje Deus está desbloqueando em nome de Jesus. Nós vamos orar para que fortalezas do inferno sejam destruídas agora em nome de Jesus. Fortalezas na sua mente sejam destruídas agora em nome de Jesus. Nós vamos declarar em nome de Jesus que a sua paixão, a sua convicção está no Senhor. Você vai sair daqui cheio de esperança, acreditando na promessa que foi declarada sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua carreira. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. E se alguém chegou aqui precisando liberar esse perdão, vai sair daqui já perdoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção.